A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho com Jesus, e hoje nós estamos no nosso áudio 7, né? Áudio 7 com o tema Atos. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, né? Paramos ontem no seu capítulo 3 e no verso 16. Espero que você esteja aprendendo bastante e que você esteja acrescentando conhecimento. Amém? Bom, vamos ler o verso 16 para dar andamento aqui. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Pedro está explicando como aquele homem coxo, aquele homem aleijado foi curado. Por quem? Deu para entender? E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Repara que duas coisas é necessária para que seja apagado um pecado: arrepender e se converter. Porque, infelizmente, muita gente até se arrepende, mas não se converte. E aí não valeu de nada. Então é necessário a pessoa arrepender e converter. Essas duas coisas, anota aí: se arrepender e converter. Não adianta só converter sem se arrepender. Não adianta se arrepender sem se converter. Os dois têm que andar juntos. Amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu, quando me converti, tem muita gente hoje que fala: pastor, desde que eu me converti eu passo muita luta. Mas às vezes, eu não vou dizer todos, né? Não vou generalizar, mas às vezes a pessoa ela até se arrependeu, mas não se converteu. Ou ela se converteu, mas não se arrependeu. E aí ela vive uma luta tremenda. Por quê? Porque os pecados não foram apagados. E o tempo de refrigério sobre a vida dela não chegou. Então ela não tem paz. Deu para entender? Agora veja o verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser. De quem que Moisés estava falando? Do próprio Cristo. Por quê? Porque Moisés, ele representa a lei, né? Mas ele é um libertador. Jesus representa a graça e também é um libertador. Só que Moisés está transferindo tudo que eles criam nele, em Jesus. Ele não está dizendo que você tem que seguir Moisés, está dizendo que você tem que seguir Jesus. Deu para entender isso aqui? É aqui que mora o grande problema. As pessoas querem seguir muito Moisés, mas não querem seguir Jesus. Veja o verso 23. E acontecerá que quem não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Tá vendo? Moisés está dizendo, Moisés disse: aquele que não ouvir ele, né? Aquele que não ouvir ele vai ser exterminado. Não porque Cristo quer exterminar, por causa das suas próprias concupiscências, seus desejos, seus pecados. Veja o verso 24. Porque Jesus não vai destruir eles? Porque Jesus disse para o próprio apóstolo João e Tiago: eu não vim para destruir. Então não é ele que vai destruir. Verso 24. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram também, anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Como que toda família pode ser bendita? Se seguir esse profeta, se ouvir esse profeta, se viver por esse profeta. E quem é esse profeta que Moisés está falando? O nosso Jesus Cristo. Veja o verso 26. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vós desviasse a cada um das suas maldades.
Deu para entender? Não é desviar de Deus, é desviar da maldade, das coisas que antigamente as pessoas faziam, né? E aqui nós finalizamos o capítulo 3 e vamos entrar no capítulo 4. Olha só. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Lembre-se que Jesus tinha subido ao céu e agora os discípulos estão continuando a pregar. Só que o povo se alvoroçou, eles não aceitavam isso, né? E agora quem chegou a eles? Os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito do que ensinavam o povo. Tá vendo? Eles não estavam aceitando esse tipo de ensinamento, porque eles viviam na lei de Moisés e não queriam a graça de Jesus. E anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e a lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Viu? Agora, Pedro e alguns que estavam com ele acabou pegando cadeia, né? Foram presos. Por quê? Porque falavam a verdade. Eles não estavam aceitando essa verdade, né? Então, o que aconteceu? Não estavam gostando dessa doutrina e agora colocaram eles na prisão. Vamos ler? Muitos, porém, os que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Gente, quase 5.000 pessoas creram naquele dia, só naquela pregação. Hoje uma pessoa se mata para ganhar uma alma. Olha a dureza do coração como não está, né? Veja aqui o verso 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus discípulos e os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Eles estavam se reunindo, porque o negócio estava bravo, olha só. E pondo-nos no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Agora eles colocaram os apóstolos ali no meio e começaram a rodear eles e perguntar, com que poder e em nome de quem vocês fazem isso? Olha que pergunta. Com que poder e em nome de quem eles conseguiram ganhar quase 5.000 almas? Com que poder? E no nome de quem? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Olha só. O que Pedro disse para ele, gente, vocês estão interrogando a gente só porque a gente trouxe a cura no nome de Jesus para um homem que estava enfermo. E ele foi curado. Vocês deviam se alegrar, era isso que Pedro queria mostrar para eles, né? Não interrogar a nós, mas eles queriam saber no nome de quem e por que poder. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são e diante de vós. Olha que maravilha, meus irmãos. Vocês prestaram atenção no grande milagre que aconteceu aqui? Gente, eles estavam eufóricos para apedrejar Pedro e João, para atacar Pedro e João. Por quê? Porque não gostaram do que ele estava fazendo. Mas aí o que ele disse? Olha, foi no nome de Jesus. Ele respondeu corretamente, né? Foi no nome de Jesus. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Ponto. Ele encerrou bonito, dizendo que não tem outro nome. Eles não perguntaram? Aí está a resposta. Não tem outro nome a quem pudesse atribuir tudo isso, ou a quem pudesse ser salvo por outro nome. Só por esse. Vocês entenderam? Ele respondeu claramente, deixou ali, dizendo para eles, olha, por qual nome nós fazemos isso? Por qual poder fazemos isso? Pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro aqui, para deixar você com gostinho de quero mais. Tá gostando? Passa para mais pessoas, convide eles e vamos evangelizar o planeta. Amém? Meus amados irmãos, eu paro por aqui.
amanhã tem mais. Amém? Anota aí a lição de casa. Provérbios 18, 22. Provérbios 18, 22.